Este condutor fez uma manobra de ultrapassagem extremamente perigosa. Se ali houvesse um agente de trânsito, no caso, por se tratar de uma BR, de um patrulheiro da PRF, ele poderia ali interpretar 3 possíveis infrações de trânsito. A questão central é, nessas 3 possíveis infrações que eu vou mostrar daqui a pouquinho, o agente de trânsito deveria autuá-lo apenas uma única infração ou as 3? E no caso de ser uma única infração, como decidir aquela da multa mais branda ou da multa mais severa? A aula de hoje é sobre infrações concorrentes. Eu sou o professor Carlão, seja muito bem-vindo ao Manual do Trânsito, o mais completo canal sobre trânsito e mobilidade humana do YouTube Brasil. Bom, eu ia transitando aí na BR-101, sentido sul do estado de Pernambuco. Acabávamos de passar ali por um medidor de velocidade de 50 km por hora, então a velocidade aí era moderada, de 60 a 70 no máximo, e inclusive eu estava um pouco mais rápido que o condutor dessa Kombi. Mas ao invés de pegar a esquerda, de repente ele vai para a direita, né, pega o acostamento para fazer a ultrapassagem, volta muito de repente também. Veja aí em câmera lenta como foi muito de repente. Ele passou ao lado e também muito de repente ele voltou para a frente do condutor do veículo vermelho, né? E como eu estava falando, ele ensaiou aí que viria para a faixa da esquerda, né? Eu segurei um pouquinho, deixei ele passar. Depois que ele segue, achei um pouco estranho, né? Ele foi muito próximo para a linha de bordo. E perceba que ele vai para a faixa da direita muito rapidamente, logo depois que passou pelo veículo, e vai para a linha de bordo do outro lado. Na abertura, quando eu falei em 3 possíveis infrações, primeiro nós temos a ultrapassagem pela direita, está lá prevista no artigo 199 do Código de Trânsito Brasileiro. E sim, ele ultrapassou pela direita. Mas não para por aí, ele também transitou pelo acostamento, que está preconizado no artigo 193 do Código de Trânsito Brasileiro. Inclusive, a de ultrapassagem pela direita é uma infração de natureza média, mas transitar pelo acostamento é uma infração de natureza gravíssima, agravada em 3 vezes, ou seja, é uma multa de R$ 880,41. Mas também ele ultrapassou pelo acostamento, que é uma infração do artigo 202, inciso 1. Entre as 3, a mais severa, infração gravíssima, vezes 5, que acarreta aí uma multa de quase R$ 1.500. Perceba que eu estou falando de possibilidades a depender do que um ou outro interpreta, ultrapassar pela direita, transitar pelo acostamento ou ultrapassar pelo acostamento. Mas a aula é justamente para entender, nesse tipo de situação, o que é que de fato prevê o Código de Trânsito Brasileiro em conjunto com o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Olha só, esse é um exemplo típico de infração considerada concorrente. E o que é uma infração concorrente? É aquela infração que você tem a possibilidade de ter várias infrações, pelo menos 2, mas uma só acontece em decorrência da outra. Por exemplo, ele poderia, naquela faixa que ele está, ultrapassar pela direita sem transitar pelo acostamento? Ele poderia transitar pelo acostamento sem fazer a ultrapassagem pelo acostamento? Então, ali um único ato decorre 3 possíveis enquadramentos, mas por se tratar de um único ato que decorre de possíveis infrações, ali se considera infração concorrente, cabendo apenas uma única autuação. E daqui a pouco eu digo qual é a que cabe. Mas antes você também precisa saber, porque você pode estar perguntando, beleza, e qual é a situação que a pessoa também comete no mesmo momento várias infrações, mas todas elas podem ser enquadradas? Te dou um exemplo, quando alguém avança o sinal vermelho sem o cinto de segurança e manuseando o celular. Perceba que são 3 infrações diferentes e uma não decorre da outra. Não há vinculação entre elas. Ele poderia apenas avançar o sinal vermelho, mas está com o cinto de segurança sem manusear o celular. Então, elas são atos distintos, apesar de ocorrerem no mesmo momento. Então, quando você avança o sinal vermelho sem o cinto de segurança, manuseando o celular, cabem as 3.
Diferente do exemplo que nós mostramos, que o ato ali é único. Ele vai para um lado, passa ao lado do veículo e volta. Então, ali é um único ato, só pode ser considerada uma única infração. E qual delas? Ultrapassar pela direita? Certamente que não. Por quê? Porque a ultrapassagem pela direita, ela seria caracterizada na pista de rolamento. A partir do momento que ele foi para o acostamento, já não pode ser enquadrada esta daí. Mas então seria transitar pelo acostamento? Poderia ser. Mas não é, porque como ele fez a ultrapassagem pelo acostamento, esta é a que melhor caracteriza a infração. E aí você me pergunta, quer dizer que vai ser ultrapassar pelo acostamento porque ela é a que tem a multa mais alta? Não. Não cabe ao agente de trânsito escolher qual é a mais severa ou a mais moderada. Cabe sim ver qual a conduta melhor caracterizou a infração. Se ele estivesse ali transitando pelo acostamento por vários metros, seria transitar pelo acostamento, mas ele só transitou para fazer o movimento de ultrapassagem. Logo, considera-se aí ultrapassar pelo acostamento, infração gravíssima, vezes 5, artigo 202, inciso 1 do Código de Trânsito Brasileiro. Espero que a informação tenha sido útil. Se gostou, não esqueça de deixar o like e de compartilhar esse vídeo para outras pessoas. Se você gosta desse tipo de conteúdo e ainda não é inscrito, tá esperando o quê? Te convido a se inscrever. Um grande abraço a todos, te encontro no próximo vídeo.